Olá, seja muito bem-vindo à nossa página, a página da Igreja Presbiteriana de Ipameri. Você que tem nos acompanhado, nós vamos hoje continuar o estudo que nós temos feito nos domingos de manhã sobre o remanescente de Israel, os remanescentes de Judá, aqueles que voltaram depois do cativeiro babilônico. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor com zelo. Para isso nós teremos como base o reinado do rei Josias. Convido você para abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero orar para que Deus nos dê a iluminação necessária para que a gente possa ser impactado e transformado pela palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, entender e compreender a palavra do Senhor. Esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, ó Deus, que é palavra do Senhor, fale aos corações de cada um e que seja transformado cada dia mais o povo de Deus, de glória em glória, de poder em poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler toda a história do rei Josias para que você possa, juntamente comigo, estar inteirado dessa história maravilhosa que a palavra de Deus nos fala. Segundo Crônicas, capítulo 34, nos diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de esculturas e de fundição. Quebrou-os, reduziu a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham o seu cargo à casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas, para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores, e tinham todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã:
achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fizeram. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tacote, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Elas lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. E o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o rei de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém para que se juntassem. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estavam escritos naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos os quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus dos seus pais. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo o grupo de famílias dos vossos irmãos, os filhos do povo, e haja que cada grupo
uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos e preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias, o povo, os sacerdotes e os levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Canonias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos segundo o mandato do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolaram as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o ofertassem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes. Para os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso que os levitas prepararam para si, para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares segundo os mandatos de Davi e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros a cada porta não necessitaram se desviarem do seu ministério, porque seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sob o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e as festas dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis. Junto a Eufrates, Josias subiu ao encontro dele. Então Neco, que mandou mensageiros dizer: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atingiram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais, tendo todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por práticas em Israel e estão escritas nos livros das lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e os demais atos, todos os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. Bom, é uma leitura um pouco grande,
mas eu fiz questão de ler toda a história do rei Josias, porque é sem dúvida uma história fantástica que tem muito a falar ao nosso coração. E eu peço até que você leia novamente essa história depois. Como eu estava dizendo, nós estamos trabalhando com os remanescentes, com aqueles que vieram do cativeiro da Babilônia. E o autor de 1º e 2º Crônicas, usado pelo Espírito Santo, trouxe então, mostrou, escreveu, trouxe aquilo que Davi e os seus descendentes fizeram para buscar a Deus e o modo como isso influenciou a todo o Judá. Ele então, a ideia dele era trazer aos seus primeiros leitores, aqueles que estavam ali, que na verdade já era uma segunda geração, filhos daqueles que vieram do cativeiro, e ele queria então trazer aquele povo a notícia ou a exortação de que eles precisavam buscar somente a Deus. E que na forma de eles buscarem a Deus, eles precisavam buscar a Deus com fé, com humildade, com integridade, com sinceridade e com zelo. E esses escritos que ele buscava lá atrás, vinha como um encorajamento a todo aquele povo que estava ali então, já na segunda geração, e não via a restauração na sua cidade. O relato dessa história de Josias, do rei Josias, é um estímulo ao nosso coração, é um convite para nós buscarmos ao Senhor com zelo. Josias foi um agente da aliança de Deus, descendente de Davi, com o qual o Senhor havia feito uma aliança, falando que da sua geração jamais se afastaria descendente para o seu trono. É lógico que o Senhor estava falando aqui com relação a Jesus Cristo, mas Josias é um daqueles que fazem parte até chegar nesse Senhor Jesus Cristo, que era o Messias prometido. Josias estava reinando num momento muito específico da história, num momento de muitas mudanças políticas, aonde a Síria estava perdendo a sua força e por um breve momento Judá então poderia viver a sua independência, mesmo que por um breve momento. Se você ler os relatos de 2º Reis, capítulo 22 e 23, você vai ver que o escritor ali, ele escreveu o livro de segundo Reis, organizando a história de maneira geográfica, o que não acontece com o escritor de crônicas, já que o cronista aqui ele escreve a história de um arranjo cronológico, que faz a gente entender melhor a questão da vida do rei Josias. Segundo o relato que nós lemos aqui, Josias começou a reinar, ele subiu ao trono muito novo. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. E diz o texto que ele reinou 31 anos sobre Jerusalém. Ele começou a buscar o Senhor muito novo, ainda na adolescência. Diz que no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, ele então começou a buscar a Deus. Ou seja, a sua conversão aconteceu aqui com 16 anos de idade. Com 20 anos, ele deu início a uma das mais radicais purificações e reformas da história de Judá e de parte de Israel. Que quando ele começou aqui a destruir todos os ídolos, começou a quebrar os postes ídolos, começou a destruir os templos que eram consagrados a outros deuses. Aos 26 anos de idade, ele então ordenou que o templo do Senhor fosse restaurado, e ele então celebrou a Páscoa do Senhor. E depois, muito novo, com 39 anos, a gente vê então a sua morte, que se deu ali um pouco antes do Egito novamente tomar conta daquela região, e 20 anos mais ou menos, 2 décadas antes da Babilônia levar cativo o povo de Israel. Algumas coisas são interessantes nós pensarmos mais ainda na história de Josias. Primeiro que algumas coisas ele deu prosseguimento. Ele deu prosseguimento, por exemplo, à política reunificadora de Ezequias. Nós vimos falar sobre Ezequias na semana passada. Sob o seu governo se ajuntaram não apenas os habitantes de Judá, mas algumas tribos de Israel, o reino do norte. E a atenção de toda essa, não só o povo de Judá, como de Israel, de algumas tribos de Israel, foi voltada para Jerusalém e para a casa do Senhor.
que são duas expressões que repetem muito nesse texto que nós lemos aqui. Pelo menos 10 vezes Jerusalém e 9 vezes casa do Senhor. Quando nós pararmos para pensar e lermos a história de Israel desde a divisão dos dois reinos, reinos do norte e reino do sul, Josias foi o único monarca que conseguiu de forma absoluta centralizar a adoração a Deus na cidade de Davi. Até então era tudo dividido. Outra coisa que nós também devemos pensar a nível de introdução sobre a vida de Josias é que Josias buscou ao Senhor. As duas expressões usadas no versículo 21 do capítulo 34 e no versículo 26 do capítulo 34, quando fala que ele então foi consultar o Senhor, ou ele mandou que as pessoas consultassem o Senhor, é a mesma expressão usada no versículo 3, quando ele fala que ele começou a buscar a Deus. O que mostra que ele buscou, depois que ele se converteu, depois que ele começou a buscar o Senhor, ele buscou o Senhor em toda a sua vida. E o texto no versículo 3 ainda nos fala que ele fez, versículo 2, perdão, que ele andou no caminho de Davi e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando nós lemos o texto de 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 25, se você quiser abrir esse texto comigo, você pode ler, contando um pouco sobre a história desse rei, diz o seguinte: antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O profeta Jeremias também, falando desse rei, Jeremias capítulo 22, versículo 15 e versículo 16, nos diz assim, o Senhor falando por meio de Jeremias: reinarás tu só porque rivalizas com o outro em cetro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou juízo e a justiça? Olha só, Jeremias falando que ele exercitou juízo e justiça. Por isso tudo lhe sucedeu bem, falando que o reinado de Josias sucedeu bem porque ele exercitou juízo e justiça. E depois do versículo 16 do capítulo 22 de Jeremias, ele continua: julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então a gente vê que, de modo geral, todas essas informações que nós temos sobre o rei Josias nos fazem entender que ele foi um rei zeloso e comprometido com a aliança, apesar de ser um pecador, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse rei que era um rei zeloso. Um jovem rei que demonstrou zelo ao Senhor, mesmo antes de saber tudo sobre a Bíblia. Como nós lemos aqui, ele só conheceu o livro da lei de forma integral, ou talvez parte ali de Deuteronômio, mais ou menos uma década depois da sua conversão. Ele então, aos 16 anos, ele se converteu ao Senhor, e aos 26 anos, quando ele começou a edificar a casa de Deus, foi que descobriu a lei do Senhor. E isso nos chama a atenção, porque demonstra o caos que estava implantado antes dele nos outros reis, principalmente Manassés e Amon. As escrituras foi desconsiderada e a idolatria aumentou muito. Sempre que a Bíblia é deixada de lado, cresce a impiedade. E como que Deus então é deixado de lado? Como ele é abandonado? Quando ele não é buscado segundo os termos da sua palavra. Pode ser que haja linguagens como se tivesse buscado o Senhor. Pode ser que se esteja fazendo as cerimônias como se fazem de buscar o Senhor. Pode ser que se siga todos os dogmas religiosos como nós aprendemos dos nossos antepassados ou daqueles que passaram as tradições até nós. Mas se nós não estivermos buscando ao Senhor nos moldes definidos na palavra de Deus, nós estamos abandonando ao Senhor. E com isso cresce toda a impunidade, com isso cresce toda a idolatria, e com isso a igreja se afasta do Senhor. E o modo como o cronista coloca isso é muito interessante nós observarmos, porque a destruição dos ídolos veio antes da descoberta da palavra de Deus. E aqui eu queria dar uma pausezinha para que eu orasse a nossa vida, para que Deus tire de mim, que Ele tire de você qualquer crença errada ou ídolo que esteja nos impedindo de andar
verdadeiramente na caminhada do Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar nossa vida diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja tirando de nós tudo aquilo, ó Deus, que está na nossa vida, que está no nosso coração, mesmo na nossa devoção diária, que não condiz com a palavra do Senhor. Que o Senhor arranque de nós e que o Senhor nos permita, ó Deus, servir ao Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, quando nós pensamos aqui na vida de Josias, nós vemos que Josias rompeu com todo aquele estado de acomodação. Ele então gastou todo o empenho, ele então usou toda a sua força para fazer uma completa e consistente reforma em Judá. Ele fez o que era certo, mesmo que tudo parecesse muito difícil. E isso é uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Muitas das suas ações foram, sim, ações radicais. Foram ações que não eram populares. Eram ações que a princípio trazia problema para ele. Ele destruiu todos os objetos e lugares ligados ao paganismo, como ele também eliminou todos os sacerdotes daquele culto. E as escrituras mostram que ele conseguiu ir inclusive além do rei Ezequias, porque ele foi aquele único que foi capaz de mexer e de destruir e de derrubar os templos pagãos edificados por Salomão, porque até então nem Ezequias tinha feito isso. Quando nós lemos mais uma vez, recorremos mais uma vez aos relatos de 2 Reis, nós vemos que isso é enaltecido na história de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 23, versículo 13 e 14, nos diz assim: o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, e cortou os postes hidros, e o lugar onde estavam encheu ele dos ossos humanos. Olha só, ele então destruiu aqueles objetos ligados ao paganismo, ele destruiu aqueles templos que Salomão havia feito há muito tempo, desde a época lá do rei Salomão, Salomão fez, que ninguém tinha tido coragem de mexer até lá, e além de fazer uma varredura em todo o paganismo, Josias determinou que todo o sacerdócio rural tivesse suas funções em Jerusalém. E com isso ele eliminou, pelo menos durante o seu reinado, aquela disputa sobre o lugar certo que deveria ser o culto e a adoração. E a pergunta que fica ao nosso coração que fica para aquele período se o cronista escreve e relembra essa história para Israel, o que então, lembrar dessas histórias, traziam aos retornados do cativeiro da Babilônia? O que poderia trazer ao coração deles? Eu quero citar aqui pelo menos 3 coisas. A primeira coisa é a fidelidade de Deus. Quando o povo de Israel viu o cronista falando sobre isso ou escrevendo sobre isso, eles se lembravam que mesmo depois de muitos desvios e terríveis desvios dos seus antigos reis, mesmo assim Deus continuava fiel ao trato que fez com Davi. Deus havia dito que traria do trono de Davi o descendente, e Deus iria e permaneceu fiel até que Jesus Cristo viesse, o filho de Davi, o filho de Abraão, a raiz de Davi, aquele que fala que é o descendente da mulher, a qual pisaria a cabeça da serpente. Nem mesmo a pior apostasia destruiria o pacto que Deus fez com os homens. Mesmo que o homem é infiel, Deus permanece fiel. E quando o povo dos retornados aqui olhava para essa história de Josias, eles se lembravam que Deus permaneceu fiel. A segunda coisa que é possível nós tirarmos aqui, que esse povo olhava e se lembrava da história de Israel e trazer ao seu coração, é que os leitores originais deveriam saber que a vida com Deus exige um discipulado radical. Assim como o rei Josias não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas ele ficou firme até o fim na sua investida de purificar o templo, de purificar Judá. Os crentes ali daquela geração deveriam se curvar diante de Deus e abrir mão de todo o paganismo. Eles deveriam servir ao Senhor e andar como discípulos do Senhor de maneira radical. Deveriam buscar o Senhor com zelo.
Isso é uma verdade fantástica para o nosso coração. O Senhor também exige que os seus discípulos hoje, eu e você, andemos com zelo, com fidelidade, de maneira radical na presença do Senhor. Mesmo que muitas vezes a gente precise abrir mão de coisas, tomar atitudes que não sejam populares e às vezes ferirem outras pessoas no bom sentido, no sentido de não andar nos seus caminhos. Uma terceira lição que nós podemos tirar dessa história de Josias aqui é que eles podiam ainda pensar no Messias como aquele que julga. Nós sabemos que a redenção ela vai culminar em justiça e paz. Mas antes disso, ela seria precedida, né? Naquela época ainda ia ser, mas agora já é, ela seria precedida pelo esmagamento de toda a impiedade. E Daniel já havia dito algo parecido com isso. E de todos os agentes da aliança que reinaram em Judá, Josias foi o que mais tipificou o juízo messiânico que depois Jesus iria fazer. Você deve se lembrar comigo que Jesus disse na primeira vinda dele aqui que ele não veio para julgar, mas que na segunda vinda dele ele vai virar e vai julgar todos os povos, tribos e nação, e dará a cada um a paga segundo os seus próprios pecados. E no Novo Testamento isso nos é dito claramente. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 19, que diz que o Messias virá com uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pisará o lagar do vinho do furor da sua ira, o Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, a história de Josias aqui, o zelo de Josias, esse rei, mostrava isso. E isso são verdades também para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus é fiel, que Ele permaneceu fiel. E nós experimentamos dessa fidelidade de Deus quando nós olhamos na história bíblica e vemos que Deus foi fiel enviando Jesus Cristo, o descendente de Davi, aquele a quem Ele havia prometido que jamais se afastaria o trono. A gente olhando para esse texto, a gente percebe que da mesma forma com que o Senhor falou com o povo naquela época, Ele fala conosco hoje, que nós devemos servir ao Senhor de maneira total e inteira na presença do Senhor, sermos discípulos radicais na presença do Senhor. E nós devemos proclamar as virtudes do Senhor, mostrando a libertação aqui, sabendo que futuramente o Senhor virá uma segunda vez e que Ele então julgará todos os povos, tribos e nações. Mas também tem uma segunda coisa que nós podemos olhar para esse texto aqui e tirarmos de lição para as nossas vidas. É que Josias foi um rei comprometido com a aliança. Nós lemos algumas expressões aqui interessantes. Livro da lei, livro do Senhor, livro da aliança, livro de Moisés. Essas expressões acontecem pelo menos umas 10 vezes aqui. E algo também que nos chama a atenção é que quando Josias, então, depois dele ouvir a leitura da palavra de Deus, depois dele ouvir a leitura da lei do Senhor, ele, então, a palavra do Senhor fala em versículo 18, versículo 19, aqui depois que ele acha a palavra do Senhor, do verso 34, do capítulo 34, que ele se humilhou. E em seguida, então, ele mandou com que Ilquias e alguns fossem até a profetisa Hulda, a fim de obter o parecer do Senhor sobre tudo aquilo que havia acontecido. Quando nós pegamos isso, e nós juntamos com alguns termos também que falam caminho de Davi, a busca do Deus de Davi, as prescrições de Davi, o mandato de Davi, nós vemos claramente aqui o comprometimento desse rei com o Deus da aliança. A lei divina, aprovação profética e prescrições davídicas, tudo aponta para uma atualização da lei. A palavra de Deus, aqui por meio da profetisa Hulda, ela se cumpriu mais uma vez através aqui da vida do rei Josias. Os irmãos vão se lembrar comigo que na promessa do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13, versículo 14, o texto lá nos fala que se o povo de Deus se humilhasse, buscasse ao Senhor e se convertesse dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados, sanaria a sua terra. Isso acontece na vida de Josias, porque Deus agiu com misericórdia na vida dele e não permitiu com que ele visse o povo de Israel sendo levado cativo. Assim que ele então ouviu a palavra do Senhor, ele então reuniu em assembleia solene,
como havia feito o rei Ezequias. Ele ratificou o pacto da aliança com Deus e ele celebrou a Páscoa. O que mostra aqui o comprometimento dele com a aliança. E olha que isso tudo aconteceu menos de 50 anos do que já havia feito o rei Ezequias. Josias nos mostra algumas coisas aqui maravilhosas com essa atitude dele. Primeiro, que ele rompeu com algumas coisas antigas que estavam acontecendo que não era o caminho do Senhor. Ele entendeu que tudo que era bíblico deveria ser preservado, mas aquilo que não era bíblico deveria ser abandonado, deveria ser extirpado do meio do povo. De forma que o tempo que ele viveu, diz o texto aqui, no versículo 33 do capítulo 34, no último versículo do capítulo 34, no tempo que ele viveu, ninguém se desviou, ou o povo não se desviou de servir ao Senhor. E isso serve de uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Porque nós devemos então lembrar que por mais glorioso que tenha sido o passado, ele passou. E é preciso nós buscarmos ao Senhor hoje. Nós olhamos para esse homem de Deus aqui e nós nos lembramos que nós precisamos reavaliar todas as coisas que nós fazemos e vermos se de fato elas estão de acordo com as prescrições do Senhor. Não é porque nós fazemos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos que elas estão seguindo o preceito do Senhor. Talvez elas começaram bem, mas elas perderam o seu propósito, elas perderam o objetivo que é agradar ao Senhor e por isso elas devem ser extirpadas do nosso meio. E aquelas que nós deixamos de fazer, nós temos que voltar a fazer. Nós vimos semana passada, na história do rei Ezequias, que o Senhor nos deixou o que nós chamamos de princípio regulador do culto. De forma que aquilo que nós devemos fazer para cultuar a Deus deve estar diretamente prescrito na palavra de Deus ou pode ser inferido por ela. Aquilo que não for, nós não devemos fazer. E mais uma vez nós vemos isso aqui na história do rei Josias. A igreja relevante é a igreja obediente às santas e eternas prescrições, não a igreja que segue simplesmente as suas tradições por seguir. Quando a gente começa a olhar o que esse rei aqui fez, nós vemos algumas palavras interessantes, porque ele fala aqui a autoridade de Moisés, a autoridade de Davi, e depois ele fala conforme o mandato do rei Josias, como se ele estivesse colocando o rei Josias também tendo autoridade como Davi e como o Moisés, no sentido de mandar o povo fazer e o povo fazer. O que nos mostra que o fato de comprometer-se com a aliança conferiu a Josias autoridade espiritual. O que nos dá autoridade espiritual, o que dá autoridade espiritual ao povo de Deus, não é simplesmente a placa da igreja. O que dá autoridade ao povo de Deus não é ser chamado crente ou evangélico, mas é seguir os preceitos da palavra do Senhor. E nós vemos que Josias era comprometido com a aliança. Quando nós olhamos para a vida desse homem, nós vemos que ele era um homem comprometido com a palavra do Senhor, com a aliança. Ele era um homem zeloso no serviço a Deus, mas ele também era um homem pecador. Exatamente 13 anos após a restauração do templo, Josias pecou. Não que ele não havia cometido pecado antes, mas essa questão desse pecado narrado aqui no final do capítulo 35 é aquele que nos mostra aquele pecado que levou Josias à morte. O rei egípcio, aqui no caso, dirigiu-se até os Carquemis, junto ao Eufrates, e a ideia dele era fazer uma aliança com os assírios, para que então eles pudessem combater o poderio babilônico, já que os assírios já havia sido diminuído o seu poderio, e Deus então, eles então queriam não perder a sua força, eles iam lá fazer aliança. E o texto nos fala, versículo 20 do capítulo 35, que Josias saiu ao encontro dele. Por que o rei de Judá levantou contra os egípcios? O texto não nos dá claramente a indicação disso. Pode ser que ele tenha feito uma aliança com a Babilônia. E se isso é verdade, Josias incorreu no mesmo erro que havia incorrido o rei Asa, que a Bíblia diz que procedeu loucamente, porque confiou na força do homem em vez de buscar a força do Senhor. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 16. No texto não nos deixa claro isso. O certo é que Deus falou com Josias por meio de Neco. Interessante, né? Deus falar com o povo de Deus, Deus falar com o rei através de um outro rei que não é considerado povo de Deus. Para o cronista,
Isso não era nenhum problema, porque ele já havia narrado Deus falando por meio do rei pagão Ciro. Então, a gente vê que Deus havia falado com ele. A questão era, que fica a pergunta, né, para a gente pensar, como é que Josias poderia discernir que a advertência do rei egípcio era de fato provinda de Deus ou não? Porque a maior dúvida que ficava é essa, vem de Deus ou não vem de Deus? A gente tem pelo menos uma hipótese que pode responder isso. Uma vez que o procedimento padrão naquela época era consultar Deus antes de cada guerra, e como o rei Josias era contemporâneo do profeta Jeremias, era de se esperar que o rei Josias então fosse até Jeremias e perguntasse se de fato aquela investida dele contra o rei do Egito era do Senhor. Acredito que pode ser até que Jeremias tenha falado ou tenha confirmado em algum momento que aquilo era, que o que Neco havia falado era sim palavra do Senhor. O fato é que Josias não deu ouvidos ao aviso divino. Nós não sabemos por que ele foi disfarçado, o que fez ele ir disfarçado. Mas nós sabemos que quando ele fez isso, ele se comportou como o rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel, porque ele fez aliança com os povos que o Senhor não queria que fizesse. E a morte e a forma dele morrer pelos flecheiros não só fez nos lembrar do rei Acabe, como também do próprio apóstata Saul, que no final ali do seu reinado, quando foi ser morto pelos filisteus, também foi apontado pelos flecheiros. Olha só que um homem que andou de maneira muito firme na presença de Deus e que no final da sua vida fez então coisas ali que desagradou ao Senhor. Tudo isso aconteceu porque ao resistir ao exército do Egito, na verdade Josias lutou contra o próprio Deus, porque não era a vontade do Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos lutando com o próprio Deus, quando nós não fazemos a vontade do Senhor. O que aconteceu com aquele homem pode acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer crente. Nós somos pecadores e ao mesmo tempo nós somos frágeis. Por isso, o cronista aqui fala que o povo de Deus tinha que buscar a Deus com zelo. E eu diria mais, nós não temos que buscar a Deus com zelo só em cada geração, não. Nós temos que buscar a Deus com zelo em todos os momentos das nossas vidas, porque nós podemos fraquejar. E nós podemos nos voltar e nos ver lutando contra Deus, em vez de fazer parte do exército de Deus. Uma outra coisa que essa história nos conta aqui do pecado aqui de Josias, é que nós temos que saber como lidar com o sucesso. Tanto assim como aconteceu com Josias, aconteceu com Roboão, com Ezequias e com outros também, Josafá, Amazias, Uzias, que eles pecaram depois de terem sido muito abençoados por Deus. E isso fica um alerta para o nosso coração, para que nós não procedamos da mesma maneira, para que nós sejamos sempre vigilantes e sempre zelosos com a palavra do Senhor. A vitória de cada dia, a bênção de cada dia, não significa que nós temos que nos afastar com o Senhor. Nós temos que aprender a lidar com as bênçãos que o Senhor nos dá. E o que é maravilhoso nessa história é que, apesar do pecado, prevaleceu a graça. A morte e o sepultamento do rei em Jerusalém, o pranto de Judá, as lamentações de Jeremias e de todos os cantores, aconteceu segundo a profecia da profetisa Uda, que se referiu que ele iria ser levado aos seus pais e que não veria todo o opróbio de Judá sendo levado cativo até a Babilônia. Olha que bênção, ainda terminou na graça do Senhor. O que nós podemos concluir dessa história das nossas vidas? É que nossa igreja, nós como servos de Deus, nós temos a necessidade de buscar o Senhor zelosamente. Mas como que nós fazemos isso? Nós precisamos considerar que não é fácil romper com o erro estabelecido. Nós lembramos de Ezequias, que foi um reformador, ou que foi um revitalizador. Josias não foi diferente. E nós precisamos nos lembrar que não é fácil romper com aquilo que já foi estabelecido, principalmente quando foi feito por alguém querido da comunidade. Veja que ele rompeu todos os santuários dedicados às divindades construídas por Salomão, um rei que a nação de Israel tinha
bastante apreço, principalmente porque construiu o templo. Para que nós possamos então servir ao Senhor com zelo e trabalhar para transformarmos a obra do Senhor, nós precisamos nos lembrar que alterar práticas e desalojar líderes religiosos populares não é fácil. Foi isso que ele fez, quando ele impediu que os sacerdotes rurais continuassem só ali e que levou todo mundo para Jerusalém. Foi isso que ele fez, fazendo com que a adoração do Senhor ficasse num só lugar. Ele então bateu de frente com aqueles que eram populares, bateu de frente com aqueles líderes religiosos que estavam ali, mas não estavam andando segundo o caminho do Senhor. Nós precisamos lembrar, em terceiro lugar, que não é fácil contrariar os desejos da maioria. Você já imaginou o profeta, ali o rei Josias, perdão, quando ele destrói aqueles altares, quando ele destrói aqueles templos, quando eles faz com que as pessoas, obriguem as pessoas a servir ao Senhor? Você acha que estava sendo fácil para ele? Você acha que ele estava indo de acordo com a maioria ou ele estava indo contra a grande maioria e batendo de frente com o desejo da grande maioria? Mas ele permaneceu fiel e zeloso ao Senhor. E em quarto lugar, nós precisamos lembrar que não é fácil permanecer firme quando a cultura pressiona uma negociação e o diálogo diante de práticas que são pecaminosas. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem dialogar sobre o pecado. E o rei Josias nos mostra que ele abraçou a ortodoxia da lei com toda força e sem discussão. É isso que o Senhor quer e é isso que nós vamos fazer. O relato aqui de Josias, principalmente aqui com o seu pecado também, nos apresenta um tipo de Messias e nos força a entender que não há fidelidade à parte do Redentor. Somente o Senhor Jesus cumpriu a aliança. Somente o Senhor Jesus foi fiel até as últimas consequências. Somente o Senhor Jesus, de fato, é aquele que viveu uma vida sem pecados e que não envergonhou o remanescente e que de fato foi aquele que o Senhor havia prometido. Buscar a Deus com zelo equivale a contemplar a Cristo, o perfeito, o agente messiânico da aliança de Deus. Que eu, que você, que todos nós possamos servir a Deus com zelo e possamos ser instrumentos de Deus para que reformas sejam feitas nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas cidades, nos nossos estados, nos nossos países e por que não pelo mundo. Uma reforma da palavra do Senhor. Quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Deus, as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos zelosos com o Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a buscarmos o Senhor a cada dia. A sermos, Senhor, discípulos radicais do Senhor. A sermos, Senhor, servos fiéis na Tua presença. E a podermos, ó Deus, sermos agentes do Senhor aonde quer que o Senhor nos plantou. Abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa vida. Cuida de cada um daqueles, ó Deus, que tem nos ouvido e que tem nos acompanhado. Cuida da família, cuida, ó Deus, da saúde. Cuida, ó Deus, de cada parte da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê um grande dia na presença do Senhor. Amém.